corpo. É para que o corpo sofra o dano dos pecados que ele cometeu. Jó não cometeu esses pecados, mas o corpo dele sofreu o dano. Só para você entender o que é o dano. Ele sofreu dano em todas as áreas da vida dele. E é isso que o Paulo está dizendo: seja entregue a Satanás, para ver se no último dia o camarada é salvo. Porque esse corpo não vai para lá, mas esse corpo é de Deus. Ele não vai herdar a salvação, mas ele é de Deus. Uma vez que eu entreguei isso aqui para Jesus, ele pertence a Jesus. E eu não posso fazer com este corpo o que eu quero mais, porque este corpo foi comprado com alto preço de sangue. Então eu não posso fazer o que eu quero com esse corpo. Eu não posso achar mais que eu sou dono do meu nariz e faço o que eu quero, porque eu não posso mais fazer isso, porque eu não me pertenço mais. Eu pertenço a Deus, a Cristo. E é o que Paulo vai continuar dizendo. Verso 6: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, no verso 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que é o fermento? É o que leveda, é o que faz crescer a massa. E esse fermento é o velho. Está falando do homem velho, está falando da velha criatura. Se limpem do velho fermento. Se limpem do velho fermento, ele está dizendo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele, sem fermento, foi sacrificado por nós para nos limpar, para nos purificar dessa velha criatura. Eu não posso mais fazer uso dela. Eu não posso mais dar vazão a essa velha criatura para que ela haja no lugar de Cristo, no lugar do Espírito Santo. Entende? Tem que haver mudança. Eu não mando mais em mim. Porque o que tem de crente falando que manda no seu próprio nariz? Mas o crente que é do Senhor Jesus Cristo precisa entender que este não manda mais no seu próprio nariz. É o Espírito Santo que manda agora. Você é dele agora. Entende? Então, cuidado. Tomemos cuidado. Porque o que nós estamos vivendo, da maneira que estejamos vivendo, nós poderemos estar trazendo sobre nós a condenação. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há condenação para quem está em Cristo, mas para aquele que não vive mais no fermento, não vive mais segundo a sua própria carne, mas agora vive segundo o Espírito. Entende? Só não tem condenação para esse. Agora esse que vive na carne, esse crente que acha que é dono do seu próprio nariz, ele está trazendo sobre si uma condenação gravíssima. Pode levá-lo ao inferno. Entende? Não sou mais eu, é Cristo agora. Quando é que eu vou entender isso? É Cristo agora. Verso 8: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O que ele está dizendo aqui? A nossa vida agora tem que ser celebrada com a festa dos pães asmos. Pães sem fermento, sem levedura. Levedura do mundo, fermento do mundo. A velha criatura era mundo puro. Agora a nova criatura não tem mais o mundo. A nova criatura, o fermento é o mundo, é o mal do mundo. Você viu aqui? Maldade, malícia. É o mundo. Isso não pode mais estar em mim. Maldade, malícia, pensamento mau, não pode mais estar em mim. Agora eu tenho que celebrar a minha vida com Cristo sem o fermento do mundo. As minhas festas agora são festas que edificam a igreja. Sabe? Eu não posso mais me envolver com as festas malignas de Satanás, onde tem a maldade, onde tem a mentira, onde tem a luxúria.
aonde tem o pecado da imoralidade sexual, aonde tem o pecado do autodomínio, né? do se achar autossuficiente. Porque quando eu acho que eu sou dono do meu próprio nariz, eu sou autossuficiente, eu acho que eu governo a minha vida e eu não governo nada. Entende? Paulo está preocupado aqui com a igreja. Vocês têm que tomar jeito, ele está falando. Vocês vão continuar vivendo assim? Vocês têm que tomar atitude para que mude, para que a igreja louve ao Senhor de verdade. Seja intolerante ao pecado. Seja intolerante. Verso 9: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Ou seja, ele está dizendo, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ir no mercado, você tem que andar no transporte coletivo, então você está no meio de todo mundo, você está no meio dos devassos, dos idólatras, você está andando com eles, você trabalha com eles, não é isso. Está falando com os devassos que se dizem crentes. Não podemos nos associar com pessoas que se dizem crentes. Não podemos andar lado a lado com pessoas que se dizem crentes, só de boca ou de aparência. Nós temos que andar com pessoas que se santificam para Deus, que se separam do mundo, que se separam do pecado, porque nós somos a luz do mundo. Não podemos andar com as trevas. Não podemos andar com as trevas. E Jesus falou desses falsos crentes. Ele falou assim, se a luz que tem em você é trevas, quão grandes serão tais trevas? Falsos crentes. Pregam santidade, corrigem os outros. Sabe aquele crente que ele vê um monte de coisa errada? Ele aponta erro de todo mundo, mas não vê os seus erros. Esse é o camarada que pensa ter luz, porque ele vê defeito em todo mundo, mas não vê defeito em si mesmo. Às vezes ele até fala, eu sei que eu sou cheio de defeito, mas não muda. Mas os outros não prestam. Os outros não prestam. Isso não é atitude na igreja. Onde já se viu a igreja fazer isso? Onde já se viu aceitar isso? Onde já se viu aceitar aquilo? Tudo está errado para esse crente. Mas ele mesmo não olha para dentro de si. Não consegue ver em si mesmo o mal que ele tem provocado a si mesmo e aos que o rodeiam. Trevas e não luz. Amém? Que isso não seja encontrado dentro de nós. E que se eu encontrar alguma coisa má dentro de mim essa noite, eu desça aos pés de Cristo e clame pelo seu perdão. E tome atitude a partir de já para mudar, para consertar o que está errado na minha vida. Porque eu não sou nada, eu sou pó, ao pó eu vou tornar. Mas enquanto eu sou vivo sobre essa terra, eu sou o templo do Espírito Santo. E eu tenho que cuidar do templo de Deus, consertando a minha vida, consertando a minha conduta, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, sem olhar para os alheios, sem olhar para os alheios. É isso que a Bíblia diz, a questão de julgar. Eu julgo o outro, mas esqueço de olhar para mim. Eu acuso o outro, mas não olha para mim. É fácil assim. Todo mundo está errado, menos eu. O sistema está errado, menos eu. O que eu estou fazendo então no mundo? Se só eu estou certo, o que é que eu estou fazendo no mundo? Senhor, me arrebata, que nem o Senhor fez com Elias. Porque parece que só eu estou certo. Então, se eu estou certo, me arrebata, como o Senhor fez com Enoque. Entendeu? Tolo, diz o Senhor Jesus. Antes que você queira tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Olha para a tua própria vida. É o que Jesus disse aos fariseus. Entendeu? E ele continua, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, verso 11, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal
nem ainda comais. Sabe aquele irmão que o prazer dele é falar da vida dos outros? O prazer dele é apontar erro. O prazer dele é falar da igreja, é falar do pastor, é falar do líder, é falar da esposa, é falar do marido. O prazer dessa pessoa é falar de todo mundo. E ela está sempre certa. Paulo está dizendo, não anda do lado dessa pessoa. Não anda com ela, nem coma com ela. Por quê? Porque ela vai contaminar você. Vai te contaminar. Não se associe com essas pessoas que se dizem irmãos e não são. Paulo está dizendo, não sou eu não. Palavra de Deus, o Espírito Santo. Ao versículo 11, vou ler de novo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Verso 12. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo. Lá fora Deus julga. Aqui dentro é a igreja. Se dentro da igreja existe um pecado contínuo, sem mudança, veio ao conhecimento e não se faz nada, nós estamos errando. A liderança da igreja está errando. Precisa puxar as rédeas. Porque Deus deu autoridade à igreja para julgar os pecados dentro dela. Deus, aqui na boca de Paulo, deu autoridade para a igreja julgar os pecados que ocorrem dentro dela. E o que fazem muitos? Às vezes põe o seu próprio irmão na justiça ímpia dos homens. E Deus condena isso na Bíblia e diz que nós temos autoridade, a igreja tem autoridade para cuidar desses delitos, desses problemas, desses pecados, entre ela mesma, sem levar isso a conhecimento dos ímpios. Porque quando se leva isso a conhecimento dos ímpios, a igreja é exposta à vergonha. E ela é do Senhor. Ela é o corpo de Jesus. Entendeu? Então a igreja tem autoridade. A liderança tem autoridade. A liderança, pastores, presbíteros, diáconos, bem instruídos, têm autoridade para lidar com essas coisas. Entende, gente? Pulando para um outro texto, 1 Coríntios 6, no verso 12, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Pausa. Sabe o que Paulo está tratando aqui? Porque nos tempos antigos, no tempo desta igreja, no tempo dos primeiros crentes, havia ainda uma crença grega de que o corpo foi feito para a prostituição. Porque eles acreditavam apenas na salvação da alma, sem necessidade nenhuma do corpo. Então, o corpo era, eles achavam assim como quando a gente está com fome a gente come, quando a gente tem vontade de praticar o sexo, a gente tem que praticar, não importa com quem. Essa era a crença grega, das religiões e seitas gregas. Existia por isso essa associação, manjar para o estômago para o manjar. O corpo não é para prostituição, disse o Paulo, porque para eles era festa. O corpo era dado à prostituição. Entendem? Ora, verso 14: Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Sabe o que isso quer dizer? Seremos ressuscitados no mesmo corpo. Esse corpo não pode herdar a vida eterna, mas aqui na terra ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Então ele tem que ser santificado, ele tem que ser guardado, tem que se zelar dele.
Por isso você precisa zelar da tua família. Porque eu como pai, eu como marido, represento o sacerdócio da minha casa. O sacerdócio do meu lar. Eu sou um com a minha esposa, ela é uma comigo. Somos uma só carne. Portanto, eu e ela somos um templo para Deus. Um templo para Deus. Porque nós somos um. Entendeu? Olha o cuidado que eu preciso ter com o meu corpo. Paulo em Efésios diz que aquele que ofende o seu cônjuge ofende a si mesmo. Na verdade, aquele homem que ofende a sua mulher ofende a si mesmo. Porque ele está fazendo mal ao seu próprio corpo. A mulher é membro do seu próprio corpo. Olha o zelo que Deus ordena termos com o corpo humano. Ele pertence a Deus. Cuidado, né? Com os exageros do corpo. Porque tudo isso entra na santidade. Cuidado com os exageros. Cuidado, né? Tem mulher que não se acha bonita, então ela parece uma árvore de Natal quando sai na rua. Já viu essas mulheres? Se emperequeta tanto, parece uma árvore de Natal. Cuidado com os exageros. Concupiscência da carne é um exagero em tudo que se faz. Quando nós exageramos, nós pecamos. Cuidado. Seja mais moderado. Por que essa palavra moderação serve lá para quem bebe? Beba com moderação. Porque senão a bebida tira a razão da pessoa. Tira a consciência dela, ela se perde, ela não lembra mais quem ela é. Assim é o exagero para nós. Se nós não formos moderados em tudo, nós também vamos exagerar. Cuidado, crentão. Cuidado, crentona. A gente tem que falar com a gente assim também. Cuidado para tu não estar sendo um santarrão aí, achando que tu és o melhor, super crente, super pastor. Cuidado. Isso é exagero. Concupiscência da carne. Moderação. Até para servir a Deus. Moderação. Porque a Bíblia fala que, às vezes, o falar muito traz condenação. Às vezes não é pelo muito falar que nós ganhamos alguém para Cristo. Que nós mostramos que nós somos diferentes. Não preciso falar para ninguém que eu sou crente. Eu só preciso que eles vejam que eu sou. Como eu vivo. Eles precisam ver que eu sou crente. Como eu trabalho. Como eu me diferencio entre os demais colegas de trabalho. Eles precisam ver que eu sou crente. Como os meus vizinhos me observam. Você é observado, sabia que você é observado? As pessoas, seus vizinhos de prédio, vizinhos de rua, quando você chega, quando você sai, eles estão, de olho em vocês. Estão de olho em nós. Aqui nessa rua mesmo, tem pessoas que eu não conheço, tem comércio aqui na região, que eu praticamente não conheço as pessoas, e quando eu entro lá, de repente a pessoa me chama de pastor, e eu olho assim, e aí, quem falou para essa pessoa que eu sou pastor? Olha o perigo. Olha o perigo. Quem falou para essa pessoa que eu sou pastor se eu não conheço essa pessoa? Olha o perigo que eu estou correndo. Olha o risco de eu envergonhar o nome do meu Salvador. Olha o risco de pessoas olharem para mim, olha aí, é pastor, ó. Olha a forma que vive. Olha a forma que fala, que age. Você é observado. Você é sempre observado. Pelos anjos, pelos demônios, por Deus, pelo diabo e pelas pessoas. Eu e você somos observados 24 horas por dia. As nossas paredes têm ouvidos. As pessoas querem ouvir coisas que nos condenem. As pessoas querem olhar para nós e apontar o dedo e nos condenar por atos que nós cometemos. Cuidado. Olha a responsabilidade. Sou um vaso de barro e você é outro. Eu sou um vaso de barro e você é outro. E dentro de nós tem um grande tesouro. O Espírito de Deus habita em nós. Somos vasos de barro. Isso indica o quê? Que o vaso pode quebrar a qualquer momento. E se o vaso quebrar, o que acontece com o tesouro? Ele vaza. Ele vai embora. É perdido. Cuidado, gente.
Seja intolerante com o pecado na tua vida, no teu lar, no teu trabalho, com os teus ouvidos, com os teus olhos. Cuidado. Não dê o teu corpo ao pecado, porque quando nós estamos dando o nosso corpo ao pecado, nós estamos nos prostituindo. Estamos nos prostituindo quando damos o nosso corpo ao pecado. Quando expomos o corpo do nosso cônjuge ao pecado, nós estamos nos prostituindo. Quando eu exponho meus filhos, eu estou prostituindo os meus filhos e a mim. Quando eu coloco a igreja diante do mundo, mostrando o erro dela, as falhas dela diante do mundo, eu estou expondo ela ao pecado, eu estou prostituindo-me e levando ela à prostituição. Entende, irmãos? O Senhor é santo e Ele exige santidade dos seus. Assim como Ele é, nós devemos ser. Pela palavra de Deus, é assim que deve ser. Tempo da graça. É graça. Deus perdoa. Estamos enganados. Estamos enganados. O tempo da graça é um tempo mais difícil do que o da lei. Porque pecado já morria. Pecado já a terra engolia. Pecado já era apedrejado. Hoje é muito mais difícil. Porque pecamos e achamos que nada acontece. Pecamos e não levamos a sério o pecado. Achamos que está tudo bem. Pecamos, a gente vem para a igreja, na hora do louvor a gente chora. Achamos que é o Espírito Santo que está agindo em nós. Voltamos para os nossos lares, para os nossos afazeres e continuamos pecando, fazendo mal, praticando mal, idolatrando, fazendo tudo que não presta. E vemos para a igreja e na oração somos tomados em línguas. E então achamos que está tudo bem. Deus nos perdoou. É assim que pensamos. É assim que pensamos. Mas estamos enganados. Estamos enganados porque quando chegar o grande dia do Senhor, então nós vamos ver no que é que vai dar uma vida sem santidade. Quando estivermos diante do Senhor, é que nós vamos ver o que é que vai dar. O que é que deu uma vida sem compromisso com Deus? O que é que deu uma vida sem compromisso com a família? O que é que deu uma vida sem respeito pelo próximo? Nós vamos ver o que é que deu uma vida enganando pessoas, mentindo e achando que está tudo bem. Nós vamos ver o que é que deu. É o tempo da graça. Deus não terá o culpado por inocente. Não vai ter o culpado por inocente. A Bíblia diz que eu preciso me conservar em santidade para Jesus. A Bíblia diz que eu tenho que me tornar irrepreensível para o pecado. Ser irrepreensível ao pecado é não tolerável mais na minha vida, nos meus pensamentos, na minha boca, no meu corpo, no meu agir. É ser irrepreensível ao pecado. É conservar a minha alma santa para Deus. É continuar ela, fazer com que ela se mantenha prostrada diante do Espírito e deixar que o Espírito governe. Para que então naquele dia eu possa ouvir o meu nome, receber a batidinha nas costas de um anjo e dizer: vai, o Pai chamou o teu nome, entra para o gozo da vida eterna. No Apocalipse, no capítulo 3, o Senhor Jesus diz para a igreja: olha, mesmo com pouca força, você guardou a minha palavra. Mesmo com pouca força, você me guardou os meus mandamentos. Por você guardar a minha palavra com pouca força, eu vou guardar você do dia do mal que virá sobre toda a terra. Você vai ser poupado nesse dia. E Paulo continua aqui. Ora, ou melhor, verso 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Eu vou pegar o que é de Cristo e vou fazer o que é de Cristo membro de uma prostituta?
Meretriz é uma prostituta. Eu vou pegar o templo do Espírito Santo e vou deixar uma prostituta tomar conta dele? É o que Paulo está dizendo aqui. Mas o que se ajunta com o Senhor, ou melhor, verso 16: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos. Vocês não são mais de vocês mesmos. Vocês agora são do Espírito Santo. E ele continua: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não somos mais nossos. Eu entreguei tudo a Jesus, eu confiei a minha vida a Jesus, Ele me comprou com o sangue dele. Eu agora preciso santificar esse corpo, eu preciso santificar o meu corpo, eu preciso santificar minha esposa, eu preciso santificar os meus filhos, eu preciso santificar minha igreja, com a minha vida, com o meu viver. Eu preciso santificar. Quem tocar em mim precisa se tornar santo. A quem eu tocar precisa se tornar santo. Eu preciso esbanjar, eu preciso distribuir a unção que está sobre mim. Por isso eu não posso manchar o templo do Espírito Santo. Porque se eu destruir o templo do Espírito Santo, Ele me destruirá. Essa é a palavra. Ele me destruirá. No verso 14 de 2 Coríntios capítulo 6, a segunda carta que Paulo escreveu para essa igreja, no verso 14 até o verso 17, até o verso 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Mais um: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você percebe nas entrelinhas desse texto que Deus está falando: olha, eu sou o pai de vocês quando vocês fazem a minha vontade. Eu ando no meio de vocês quando vocês se desprendem do mal. Eu estou com vocês para abençoar vocês quando vocês se santificam. Eu estou com vocês quando da boca de vocês saem boas palavras. Palavras que edificam, e não palavras que machucam, que ferem, que destroem.
é ele. Sou eu quem manda aqui. Sou eu quem manda aqui. Não é ele. Sou eu quem diz. Sou eu quem dito as regras. Sou eu quem faço e desfaço. Sou eu quem digo o que está certo e o que está errado. Não é o Espírito Santo. Será que ele não está a ponto de me deixar? Porque ele entrou em mim para me mudar. Ele veio fazer morada em mim para mudar a minha vida, para me transformar num novo ser pelo sangue de Jesus. E ele veio para fazer isso. Mas eu brequei. Aqui o senhor não mexe. Aqui quem manda sou eu. Aqui também não. Aqui sou eu. Aqui o senhor pode fazer. Não, aqui não. Sou eu quem dita as regras. O Espírito Santo me obedece, tem que me obedecer. Será que ele não está a ponto de me deixar? Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 30, que eu não posso ficar entristecendo o Espírito Santo, porque eu fui selado por ele para o dia da redenção. Paulo também diz numa outra carta que eu não devo extinguir o Espírito Santo da minha vida. Extinguir, tornar extinto, mandá-lo embora, para que ele desapareça da minha vida e nunca mais volte. Eu não devo extinguir. E quando é que eu faço isso? Quando eu mando. Quando eu dito as minhas regras. Quando eu é que sei o que é melhor para mim. Quando eu é que mando em tudo agora. Quando eu é que agora eu e eu. Ah, eu esqueci. Eu também. E eu. Aí, também eu. Aí, eu. Só eu que pode ir. Eu estou mandando o Espírito Santo embora. Aqui o senhor não tem lugar. Aqui não tem lugar para o senhor. Quer me salvar? Eu quero ser salvo. Mas aqui não vem mexer não. Eu quero entrar no reino de Deus, mas não mexe comigo não. Não muda eu não, porque eu sou assim. O senhor sabe que eu sou assim, para que mudar? Ou talvez eu pense assim, não adianta, eu nunca vou conseguir mudar. Então nem adianta mexer comigo. Deixa eu viver assim. Tanto um como o outro. Se não entregar a vida ao governo do Santo Espírito, não poderá herdar o reino de Deus. Não poderá receber de graça a vida eterna. Porque a vida eterna só pode ser dada, só pode ser presenteada a alguém que se arrepende dos seus pecados, que se arrepende das suas velhas condutas, dos seus velhos pensamentos, dos seus achismos, das suas tradições. A salvação só pode ser presenteada a alguém que está disposto a renunciar a si mesmo. Senão não tem outra forma. Não tem outro jeito. Entende, igreja? Eu preciso me dar a Deus se eu quero ser salvo. Eu preciso abaixar minha cabeça. Eu preciso me humilhar diante dele se eu quero ser salvo. Porque senão eu não vou ter parte com ele nunca. Eu preciso deixar ele me moldar, porque senão eu nunca terei parte com ele. Nunca. Deus está falando comigo. Não sei se está falando com você. Porque eu não sei se o seu coração se abriu para ouvir. Mas Deus está falando comigo. E a cada mensagem, eu vou para casa constrangido comigo mesmo. A cada mensagem, eu vejo que eu preciso continuar mudando. Eu vejo que ainda tem muita coisa em mim que precisa ser mudado pelo Espírito Santo. Eu espero que você saia daqui essa noite com esse mesmo sentimento no seu coração, de que você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar e entregar a tua vida na direção do Espírito Santo. Feche os teus olhos e fale com Deus. Pai querido, essa mensagem veio dura, e eu bem sei que foi o teu Espírito Santo, porque o meu coração se constrange.
Eu me constranjo. Sou apenas um instrumento. Sou humano também. E também preciso de algumas mudanças mais. Que o meu irmão e a minha irmã também possam perceber isso em si mesmos. Que o eu de cada um tenha sido confrontado pelo teu Espírito essa noite. E que o eu de cada um tenha perdido essa batalha. Que o eu de cada um tenha perdido, tenha aceitado a derrota. Que o eu de cada filho e filha que está aqui tenha aceitado essa noite a derrota para o teu Espírito Santo. Porque se esse eu aceitar a derrota, o Espírito Santo então terá sido vitorioso em nós, em cada um. E então ele terá o lugar que lhe pertence. O lugar que eu estou pertence ao Espírito Santo e não a mim mais. O meu corpo não é meu, é do Espírito Santo, é de Jesus. Tudo em mim pertence a ti. A minha família, a minha esposa, meus filhos, minha casa, a igreja, tudo lhe pertence, Senhor. Tudo lhe pertence. Humilhai-vos diante do Senhor. Humilhai-vos perante o Altíssimo Deus. Se vós vos humilhastes, Ele vos exaltará. Se nos humilharmos diante dele, Ele nos exaltará. Para de ditar as regras. Para de achar que é você o certo. Para de achar que é você que está com o controle das coisas. Para de ser tradicional. De agir por tradição. Tradição de família, de crença. Para de agir assim. Você nasceu assim. Mas não deve continuar assim. Você deve entregar o teu viver ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele mude você. E você, quando morrer, morra um novo ser, morra uma nova pessoa, para Ele dar a vida eterna. Para Ele dar a vida eterna. Senhor, traz conserto hoje, Pai. Traz conserto hoje nesse coração. Traz conserto hoje, Pai. Que esse coração tenha aceitado a advertência. Que esse coração tenha aceitado, Pai, a sua derrota. Para que o Senhor seja um com Ele e Ele um com o Senhor. Assim sejamos nós, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Vá com essa palavra para casa. Espero que você tenha marcado os textos. E que você medite mais. Ore. Chame a presença de Deus na tua vida. Porque talvez ela estava distante. Chame hoje, pelo arrependimento, a presença de Deus na tua vida. E recomece. Recomece se humilhando diante dele, para que Ele possa continuar a boa obra que Ele começou na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.